Vamos seguindo aqui com o nosso programa e agora é o seguinte, porque cada dia mais pessoas têm procurado cannabis medicinal para tratamento. E eu recebo ele pela primeira vez aqui em nosso programa, ele é médico, o Dr. Jean Castro. Doutor Jean, é um prazer te receber aqui, sinta-se. Está em casa, doutor? Bom dia, Cissa. Para mim também é um prazer estar fazendo parte do programa e principalmente conseguir abordar um tema que ele é tão polêmico e tão necessário atualmente. Bom, na minha experiência tratando dores em geral, eu percebi que são dois grandes principais motivos que fazem o paciente procurar um tratamento alternativo, um tratamento canábico. O primeiro deles é a frustração com tratamentos anteriores. São pessoas que já passaram por outros tratamentos, já tomaram outros medicamentos, que acabavam só camuflando os sintomas e, por muitas vezes, até gerando efeitos colaterais indesejados e efeitos colaterais piores do que o benefício. Ou seja, a balança, o custo-benefício do tratamento era muito ruim. Então, esse tipo de paciente, essa pessoa, ela precisa de uma esperança de algo novo, no caso. E também, cada vez mais pessoas vêm ao meu consultório relatando que nem sempre elas já tomaram um medicamento, mas elas já têm alguma experiência com pessoas familiares, entes queridos, que já tomaram determinada substância, se sentiram mal, e essa pessoa ela tem o direito de escolher qual tipo de tratamento ela quer. E um segundo pilar seria o fato da cannabis medicinal ela ter uma ação mais abrangente, ok? Quando o paciente ele vai procurando um médico para dor, por exemplo, o médico ele passa um analgésico que seria para ajudar na dor. Porém, a cannabis ela tem um potencial um pouco mais global. Então, ela ajudaria não só na dor, mas também na ansiedade, na insônia, na melhora do humor. Então, aquele paciente que às vezes toma 3, 4, 5 medicamentos, existe uma possibilidade dele conseguir reduzir a quantidade de medicamento que ele toma, assumindo a terapêutica canábica. Doutor, e esse tratamento através da cannabis medicinal, aqui no Brasil, começou em outros países? Me conta um pouco a história. Legal. Já tem tempo que está sendo disponibilizado esse tipo de tratamento no Brasil, totalmente legalizado, ok? As 3 formas de obtenção dos medicamentos derivados da cannabis sativa no Brasil são com remédios nacionais, com receitas controladas, ou medicamentos importados, que eles vêm por uma portaria, chama 660, tudo dentro da legalidade, com a autorização da Anvisa, e obtenção também por algumas associações, que são ONGs, com autorizações da esfera federal para o plantio e distribuição, e que tem um controle rigoroso de qualidade. Olha só, a cannabis medicinal, ela tem sido usada no tratamento de dor crônica, epilepsia, ansiedade, insônia, fibromialgia e até Parkinson. Exatamente. Ela tem uma gama de possibilidades de melhora. Eu acredito que o melhor paciente para ser tratado com a cannabis medicinal é o paciente que apresenta uma dor crônica. Ou seja, é um paciente que provavelmente tem mais de 25 anos, já testou outros medicamentos e não deu certo com o tratamento convencional e, invariavelmente, ele acaba tendo sintomas associados. Por exemplo, passa dor o dia inteiro, chega em casa não consegue dormir, acorda mais cansado, tem um burnout, tem a lida do dia. Isso interfere muito na qualidade de vida da pessoa. Mas não é só na dor crônica que ela ajuda. Também ajuda bastante em situações de saúde mental, como você mesma citou, o Parkinson, o Alzheimer, a epilepsia, os transtornos do espectro autista e também em doenças inflamatórias, como, por exemplo, uma síndrome do intestino irritável, fibromialgia, artrites, reumatismo, até a psoríase, que são aquelas lesões de pele, elas têm uma correlação muito grande com o estado de inflamação. E os efeitos colaterais, eles existem? Existem, Cissa. Todo medicamento, na verdade, ele existe a possibilidade de levar um efeito colateral, Se você toma uma dipirona, por exemplo, quando você lê a bula da dipirona, ela te prepara para diversos efeitos colaterais. Os efeitos colaterais esperados da cannabis medicinal no começo são talvez um pouco de sonolência, talvez um pouco de boca seca, um pouco de
letargia, mas só no comecinho do tratamento. Como se fosse qualquer outro medicamento de uso contínuo, ela tem um período de adaptação, mas com certeza, comparativamente com os remédios convencionais, que são os alopáticos, os efeitos colaterais são menores e menos intensos. Existe ganho de peso também, doutor? Existe essa correlação com o uso que a pessoa faz o uso fumado. Que é um uso recreativo? Eu não concordo muito com esse termo recreativo. Eu acho que a pessoa, quando ela busca o tratamento com a cannabis, ou simplesmente que ela faz o uso, né, adulto da cannabis, ela busca por uma melhora da qualidade de vida. Seja para um tratamento de dor, ansiedade ou insônia, ou seja, simplesmente para uma carga de trabalho exaustiva, né? Aquela qualidade de vida que o cotidiano acaba te roubando. Então, eu acho que todo uso, ele é terapêutico. Mas eu entendi a sua pergunta. A grande diferença para mim, como médico, seria no acompanhamento do paciente. Quando a pessoa ela faz o uso adulto da planta, ela procura sempre uma alta concentração de THC e uma via de administração muito rápida, para que ele consiga um efeito psicoativo. Já no tratamento com a cannabis medicinal, existe um embasamento científico, onde é focado na composição do remédio. O balanço entre CBD, THC, os outros canabinoides, a gente foca muito na dose também e na via de administração, que pode ser ela sublingual, por gotas, comprimidos, pomadas e até mesmo, algumas vezes, a via vaporizada para um resgate mais rápido dos sintomas. Doutor Jean, pessoas que sofrem aqui, ó, com insônia, essa imagem aqui que ilustra essa pergunta. Cannabis medicinal também é indicado? Ajuda? Ajuda bastante, Cissa. A cannabis medicinal, ela tem um potencial de regulação do sono. Então, o sono, ele tem as várias fases, né? O sono REM, o sono não REM, que é alguns quesitos que eu não vou ficar me aprofundando muito, mas ela ajuda muito tanto no início do sono quanto na manutenção. Que tem algumas pessoas que elas têm uma grande dificuldade de início do sono, mas depois que elas dormem, elas vão bem. E algumas pessoas, elas têm a dificuldade de início e também da manutenção do sono. Sim. Então, a cannabis medicinal, ela pode atuar nessas duas situações. E alguns outros casos, Cissa, que é interessante, às vezes a pessoa ela não comenta que tem uma dificuldade de início ou de manutenção, mas ela fala que acorda não revigorada, mesmo dormindo bastante. Olha, doutor, eu durmo 8 horas e mesmo assim eu acordo não revigorada. A cannabis medicinal, ela pode ajudar nessa situação também. E há um risco na dependência aí? Não existe atualmente nenhum risco de dependência química relatado pela bibliografia. E é um medo muito comum isso, porque ao longo de várias décadas, muitos medicamentos que foram instituídos, por exemplo, para dores crônicas, que são opioides, para distúrbios de sono, que são os benzodiazepínicos, depressão. Nesse exemplo de depressão, que são os psicotrópicos, né? Sim. Esses medicamentos, eles acabam realmente causando uma dependência física mesmo, e por vezes, se você tenta tirar o medicamento de uma forma abrupta, ele pode ter uma abstinência grave daquela substância. E muito pelo contrário, a cannabis medicinal, ela ajuda nesse ciclo da dependência do medicamento. Como ela melhora também a dor, a ansiedade, o sono, ela acaba usando menos medicamentos para resgate. Então, o foco é a gente conseguir ter um melhor efeito positivo com mínimos de efeitos colaterais. Doutor, o que é CBD? CBD, legal. O CBD é uma sigla para o canabidiol. O canabidiol é um dos compostos mais encontrados na planta cannabis sativa, ou seja, ele é um fitocannabinoide, é um canabinoide que vem da planta. Nós produzimos no nosso corpo pequenas quantidades de substâncias que são muito parecidas com as da planta, que são os endocannabinoides. E esse é um dos motivos para a gente conseguir ter tanto respaldo científico do porquê que quando a gente usa um medicamento da planta, a gente tem o benefício no nosso corpo. Então, o CBD, ele ajuda a regular esse sistema endocannabinoide, que é como se fosse um maestro do corpo, ele organiza os demais sistemas. Então, entenda o CBD como um estabilizador elétrico, onde todos os aparelhos do nosso corpo funcionariam como interruptores, um para dor, um para ansiedade, um para insônia, e ele vai lá e consegue harmonizar todo esse sistema. Fibromialgia aqui, ó.
Também é indicado, doutor? Para fibromialgia é uma das patologias mais indicadas, ao meu ver, porque é uma doença que não aparece em exames, ou seja, muitas vezes, geralmente dá em mulheres jovens, né, que acabam diminuindo muito a sua capacidade elaborativa e não tem nenhum exame. Essas mulheres acabam sendo desacreditadas pela família, desacreditadas pelos empregadores. E a dor dela é real, ela existe. Então, a fibromialgia, ela é uma doença que está muito influenciada pela nossa psique. Essa mulher, ela acorda com dor, trabalha com dor, chega em casa, tem a lida do dia, dorme mal, às vezes... Compromete totalmente a qualidade de vida dessa pessoa. Com certeza, Cissa. Às vezes, né, ela chega lá estressada, o maridão tá lá doido para comparecer, ela quer dar na cara dele. Então, Verdade, isso muda muito a qualidade de vida feminina. E a cannabis, ela pode ajudar em todas essas situações, com dor, humor, estabilização de ansiedade e, às vezes, até devolvendo o libido feminino. Doutor, no caso da fibromialgia, a insônia, a depressão, até a ansiedade, a partir de quanto tempo a pessoa começa a usar hoje, cannabis medicinal, quanto tempo ela vai relatar os benefícios? Ela vai sentir esses benefícios? É uma pergunta muito interessante, porque não existe uma padronização, não tem uma receita de bolo de quantas miligramas tem que dar para cada pessoa, ok? Então, o tratamento, ele é completamente individualizado. O tratamento com a cannabis medicinal, ele é obrigatoriamente observacional a longo prazo. Mas, respondendo a sua pergunta, o paciente, ele começa a ter uns efeitos ali a partir do 3º até o 8º dia, mais ou menos. É rápido até. É rápido. E ele vai tendo um benefício exponencial, porque a cannabis medicinal, ela tem uma característica de depósito no nosso corpo. Então, ao longo do tempo, ela vai se depositando, vai impregnando e vai melhorando a qualidade de vida como um todo. Mas é sempre importante ressaltar que, como é um medicamento novo, às vezes as pessoas têm um pouco de receio, a gente entra com uma dose baixa. Eu gosto de um protocolo que chama Start Slow, Go Slow, que comece devagar e mantenha-se devagar. Então, essa pessoa, a gente vai fazendo o aumento da dose progressivo até ela começar a experimentar os benefícios que ela tanto almeja. E os benefícios relatados das suas pacientes, seus pacientes, doutor, quais são? Legal. A maioria dos pacientes, eles relatam uma melhora global. Porém, o que eu mais percebo no meu consultório de benefício é em quesito de melhora da dor, melhora da ansiedade, melhora do humor, da qualidade de sono e também do libido. O conceito de saúde, Cissa, pela Organização Mundial de Saúde, é um tripé, que é o bem-estar físico, mental e social. E a cannabis, ela atua muito bem nesses 3 pilares. Doutor, quero agradecer muito pela sua presença, sua explicação e mandar um beijo especial para a Bruna, ali, e também um beijo para a Catarina. Obrigado eu pela possibilidade de estar aqui comentando sobre um assunto tão importante. Realmente, Bruna, minha esposa, está aí comigo, acompanhando toda a minha trajetória. A Catarina é uma filhinha que a gente está agora de 3 meses, cabeludinha, bonitinha. E conta comigo para tudo que vocês precisarem e eu estou aqui à disposição para tentar gerar uma melhor qualidade de vida para a população. Muito obrigada, doutor. Ótima semana. Bruna, aquele beijo. Leva meu beijo, meu abraço na Catarina também. Um beijo para vocês.